Graças e paz, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Se encontrou, diga amém. Vamos ler a partir do verso 10. Efésios 6, 10. Diz assim na minha versão: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo feito, ficai firmes. Para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo feito, ficar firmes. Fala para o teu vizinho, você precisa ficar firme. Vamos orar? Feche seus olhos. Curva a tua fronte, descanse a sua Bíblia no seu colo. Aquieta o teu coração. Deus quer fortalecer você esta noite, com a força do seu poder. O Santo Espírito de Deus já está aqui. Por isso nós cremos que não voltaremos para casa da mesma forma de que quando chegamos aqui. Há um desígnio de Deus, um desejo do Pai, através dessa mensagem. Eu creio que essa palavra não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito estabelecido nos céus para ela. Eu creio que você vai receber de Deus uma revelação fantástica essa noite. Do Pai você vai receber. Então, a nossa oração, Deus, é que cada um que está ouvindo essa mensagem, quer seja aqui no templo, quer seja pela internet, não feche o seu coração. Muito pelo contrário, entregue a chave nas tuas mãos, para que o Senhor entre e faça morada. Ajuda-nos a compreender um pouco mais da tua vontade, Pai, através dos ensinamentos do teu apóstolo Paulo. É assim que nós oramos no nome de Jesus. E quantos creem, digam amém. Amém. Graças a Deus.
Essa carta de Paulo foi escrita há aproximadamente 60 anos. No ano 62 do nascimento de Cristo, 30 anos depois de sua morte. Paulo está preso em Roma quando ele escreve essa carta. Muitas vezes a gente pergunta, por que Paulo, sendo um pregador da palavra, muitas vezes foi preso? Mas é porque geralmente quando ele estava pregando, não estava escrevendo. Aí Deus prendia ele um pouco. Prende o homem, senão ele não escreve. E aí as cartas, em sua grande maioria, foram escritas dentro da prisão. Ele via essa carta por um homem chamado Tíquico, que era um auxiliar dele, lá para a igreja de Éfeso. Paulo sempre recebia notícia das igrejas que ele tinha plantado, e através das notícias que ele recebia, ele promovia então esses tratados, essas cartas, para aconselhar, para instruir os seus irmãos na fé a permanecerem firmes. E nessa carta em especial, nesse texto, ele faz uma alusão ao soldado romano. Ele compara o soldado romano ao soldado de Cristo. Ele usa a figura do gladiador romano e ele pega como metáfora para nos ensinar como nos comportarmos diante da luta diária. Porque o cerne desse texto que nós lemos é o último verso. A figura central, ou intento maior de Paulo, nesses versos que lemos, é justamente nos capacitar a enfrentarmos os dias maus. Ele termina dizendo, para que possais enfrentar os dias maus, para que vocês possam enfrentar adversidades, para que vocês possam entender como sair ou como reagir diante do mal. E aí eu começo aprendendo já uma coisa, querido. Todos enfrentamos dias maus. Às vezes a pessoa acha que quem está enfrentando um dia mau é porque é mau. Como foram os 3 amigos de Jó a acusá-lo de que ele tinha cometido algum erro e por isso estava padecendo aquelas chagas. Dia mau vem para bons e justos, para bons e maus. Sol nasce sobre bons e maus. A adversidade vem para os dois. A diferença é que nós podemos resistir ao dia mau, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, vamos enfrentar dias maus. E queridos, escute. Para mim, que acabo tendo mais acesso às informações da vida dos irmãos do que você em particular tem, eu posso te dizer que todo dia tem alguém saindo vitorioso de uma batalha e alguém entrando numa batalha. Todo dia é dia de notícia. Pastor, alcancei a minha bênção. Pastor, acabei de entrar numa desgraça. Todo dia. Todo dia tem alguém saindo do hospital curado e tem gente entrando enfermo. Todo dia tem alguém abrindo uma porta, recebendo uma bênção, um emprego novo, e tem gente sendo demitido. Todo dia, irmão. Todo dia, todo dia. E às vezes fico pensando assim, Jesus, por que isso acontece conosco, que somos seu povo? Era como se Deus falasse para mim e para você assim, eu quero que você seja meu filho, e não meu robô ou meu bichinho de estimação. Eu quero que você cresça, que você amadureça, e as provações vêm para você amadurecer. Então, quando eu estou enfrentando uma tentação, um dia mau, Ele me proporciona ferramentas, formas, estratégias, para que eu possa vencer os dias maus e sair do outro lado melhor. Dias maus não são dias para destruir o crente. Dias maus são dias para fortalecer a sua fé, a sua esperança, querido. Então, se você está passando por um dia mau, você precisa ter essa consciência de que Deus permitiu soberanamente que você enfrentasse essa adversidade, esse deserto, porque Ele crê que Ele acredita em você, que você vai passar por esse deserto e vai ser melhor do outro lado. Porque senão a gente começa a achar que Deus nos esqueceu, que o diabo está ficando mais forte a cada dia.
ou que a gente está enfraquecendo. Não. Paulo diz, olha, fortalecei-vos no Senhor, por quê? Vocês vão enfrentar dias maus. O próprio Cristo disse, nesse mundo tereis. Mas parece que a gente às vezes esquece disso. A diferença é que Deus quer nos instruir a passarmos por dias maus. Amém, queridos? Você entendeu isso? Diga amém. Diga assim, eu sei que passei, posso passar um dia mal, mas eu sairei melhor. Amém? E aí eu anotei algumas coisas para poder compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que eu anotei, para você passar um dia mal, para você conseguir vencer o inimigo, você precisa se fortalecer. E o verbo, ele é um afirmativo e é imperativo. Você não deve se fortalecer somente no dia da batalha. Esse é o grande problema nosso. Quando está tudo bem, a gente não se fortalece, a gente descansa, a gente curte, a gente brinca, a gente viaja, a gente aproveita, a gente dorme mais, a gente come mais, a gente usufrui mais desse mundo. E se eu sou um soldado de Cristo e sei que a qualquer momento eu vou enfrentar um gigante, um desafio, um dia mau, eu preciso me fortalecer hoje. Eu preciso estar preparado no dia que acontecer. Não dá para você decidir hoje querer participar do MMA, se inscrever e entrar no octógono achando que você vai ganhar alguma coisa. Não adianta você querer agora participar da próxima corrida, que vai ter aí, essas corridas que tem aí, você, não, hoje, pastor, hoje eu passei o dia treinando. Eu nunca corri na vida, mas hoje eu passei o dia treinando. Eu estou suado, eu me esforcei, eu peguei videoaulas, eu comprei um tênis especial, uma caneleira especial, e eu tenho certeza que eu vou sair bem nessa corrida. Vai sair bem? Vai nada. Você vai botar a língua para fora no primeiro quilômetro. Porque para você se transformar no maratonista, você precisa se fortalecer. Isso é um processo, diga, fortalecer é um processo. Tem gente que acha que com oração vai se fortalecer. Eu preciso correr, pastor, estou orando. Para cada tipo de inimigo, existe um fortalecimento. A pessoa sofreu um acidente de carro, ficou com a mão engessada lá 2 meses. Quando ela tirou aquele gesso da mão, se ela ficar orando para o braço voltar para o lugar, ele vai voltar? Só se Deus quiser, querido. Você vai ficar com ele engiado. Você vai precisar fazer uma fisioterapia. Isso dera tempo, sim ou não? E adianta você fazer uma fisioterapia no pé para melhorar o braço? Então diga, para cada mal, existe um fortalecimento. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas certamente, se você está perdendo a batalha, se você diz para mim que a carga está maior, se você diz para mim que não está aguentando esse fardo, significa que nesta área específica, você não se fortaleceu no passado. Fortalecimento se faz antes da batalha. Mas tem gente que espera estar no olho do furacão para se fortalecer. E aí naturalmente vai apelar. Aí eu te pergunto, você quer vencer a batalha? A próxima batalha que você for enfrentar, você quer vencer? Diga amém. Então diga, eu preciso me preparar para ela. Dormindo, passeando, gastando meu dinheiro dissolutamente, deixando de congregar com os santos, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia. É assim que você se prepara?
Aí eu te pergunto, você está preparado para a próxima batalha? Então se prepara. Fortalecei-vos. Cutuca teu vizinho, fala com ele assim, vai se preparar. Agora o fortalecimento é no Senhor. Todo o seu esforço, preste atenção, isso é importante. Fortalecei-vos no... Todo o esforço que você faz, psíquico, emocional, físico, medicamentoso, tudo que você faz para enfrentar as batalhas, e a gente enfrenta batalhas em todas as áreas da nossa vida. Tudo que você faz, você está fazendo um curso, você está querendo se aperfeiçoar para enfrentar a batalha de não ficar desempregado. Se você está fazendo uma terapia, você está enfrentando um trabalho, está se preparando para enfrentar uma depressão, alguma coisa assim. Se você está se guardando, se santificando, você está se preparando para enfrentar uma batalha contra o diabo. Se você está ofertando, você está a fim de se preparar para enfrentar alguma batalha financeira. Ou seja, tudo isso é importante, mas você precisa entender que em primeira mão você precisa se fortalecer no Senhor. Fazer um curso profissionalizante, buscar um companheiro, se aperfeiçoar tecnicamente, isso tudo é importante, querido. Escuta, eu não estou falando para você ficar em casa orando agora. Se você não coloca Deus como princípio desse fortalecimento, você se torna como um qualquer lá fora. Porque a diferença do crente e do não crente é tão somente a presença de Deus. Só isso. Então, se tem alguém lá fora que tem a sua mesma capacidade administrativa, gestora, que tem o seu carisma, a sua capacidade de venda, a sua capacidade de interlocução, a sua capacidade de aguentar força, estresse, e ele está disputando com você alguma vaga, algum emprego, se você não é uma pessoa que se fortalece no Senhor, você vai disputar de igual para igual. Agora, se você tem Jesus no teu coração, se você tem o Espírito Santo e o conhecimento de Deus, você sai na frente. Então, qual é o nosso problema? Nós não estamos usando a força que nós temos, a força no Senhor. Nós queremos a força do Senhor. Mas a Bíblia diz que eu preciso me fortalecer no Senhor. É diferente. Querer a força do Senhor até o ímpio quer. Agora, se fortalecer estando no Senhor é que faz a diferença. Senão eu me torno apenas um mascate de bênção. Um pedinte de bênção. Então todas as vezes que eu encontro com Deus, eu tenho um pedido para fazer para Ele. O nosso fortalecimento não está naquilo que Deus pode fazer por nós. O nosso fortalecimento está na nossa gratidão pelo que Ele já fez. E se você analisar bem, você vai perceber que tem milhões de motivos para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque até aqui Ele te ajudou, Ele te sustentou. Você entendeu isso, querido? Fortalecei-vos no Senhor. Enquanto você só quer Deus para ser servido por Ele, você não se fortalece, você incha, você engorda. Mas quando você quer o Senhor para estar nele, para permitir que o teu coração esteja na mão dEle, para que os teus projetos estejam no altar dEle, aí isso vai promover um fortalecimento real na tua vida. E o grande problema é esse, que as pessoas não querem estar no Senhor, elas só querem as coisas do Senhor. Quando você ora agradecendo o que está no Senhor, ou você ora pedindo o que ainda não chegou na tua mão? Faz toda a diferença. O pai, ele não quer o filho perto dele somente como um pedinte. Porque tem criança que só fica perto do pai se o pai der alguma coisa em troca. Você já viu isso? Ele só fica feliz com o pai quando o pai promete que vai dar o tênis, vai dar
aquela bicicleta, vai dar aquele celular, vai dar aquela viagem, e aí o filho fica rodeando o pai. Quando o pai diz assim, não vou dar, ele fecha a cara e não quer ficar perto do pai ou da mãe. O pai se sente entristecido quando isso acontece, sim ou não? Imagine Deus, quando você chega perto dele, e ele fala assim, filho, lembra aquele pedido que você fez? Lembro, não vou te dar. Aí o que você faz? Me fortaleço no Senhor. O Senhor não vai me dar não, pai? Não, eu sei que o Senhor não vai me dar porque isso vai ser melhor para mim. O Senhor não vai dar porque não está na hora de eu pegar. O Senhor não vai dar porque isso não vai ser bênção na minha vida. Porque o Senhor tem planos de paz para mim. O Senhor quer me abençoar. E ainda que o Senhor diga que não vai ter fruto na videira, que não vai ter nada para mim, que eu não vou ter bênção, que eu não vou ser agraciado com aquilo que eu estou pedindo, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Está entendendo isso? Ou você está igual aquela criança chechelenta, que só fica me dá. Parece aquela sanguessuga dadá, lembra? Me dá. Deus está chateado com sanguessuga dadá, hein? Fortalecimento no Senhor. Fala para o teu vizinho, é no. Não é do. Terceira coisa, fala de revestimento, verso 11 aí, né? Revestivos. Escute, eu posso me revestir colocando uma roupa nova por sobre a velha, sim ou não? Posso. As pessoas nem vão ver que por baixo tem uma roupa suja. Agora, a roupa que Deus quer colocar sobre nós não deve ser colocada por cima da roupa velha. Então revestir aqui significa tira a velha e coloca a... Esse aqui é um outro problema sério. Nós queremos um revestimento do Espírito, sim ou não? Nós queremos dons, talentos, não queremos? Nós queremos poder, sim ou não? Claro, nós queremos sim. Nós queremos poder, nós queremos unção, nós queremos o batismo, nós queremos falar língua estranha, nós queremos ser revestidos de todos os talentos que a noiva do Senhor tem. E isso é bênção. Porém, nem todos estão dispostos a retirar a velha roupa. Ele quer ter unção para ministrar, para tocar, para cantar, para pregar, mas por dentro está lá a raiz de amargura. Vai por dentro, está lá a vaidade, está o orgulho, está o espírito crítico. Ela quer arrumar uma coisa melhor, ela quer ser abençoada por Deus, ela quer ver os filhos na frente da igreja, ela quer um monte de coisa, mas dentro dessa mulher, às vezes, está uma roupa suja, uma língua de cobra. Não dá para você colocar odre em odre velho, o vinho novo, porque ele arrebenta. Revestimento. Você sabe quando a parede está mofada, e as pessoas costumam, nós fizemos até aqui numa dessas salas, estava dando muito mofo, a gente limpava e pintava, daí a pouco empolava de novo. Aí o que a gente fez? A gente foi lá, rapou aquele reboco, rebocou de novo, um novo reboco e meteu um azulejo em cima. A gente revestiu a parede de cerâmica. Agora, se eu pego a cerâmica e jogo a argamassa nela, e colo por sobre aquele mofo que estava lá, ia permanecer? Não ia. Tem gente querendo revestir a sua vida, colando azulejo de Deus, numa parede mofada, numa parede úmida, empolada. Não vai ficar, querido. E o problema não é do revestimento, o problema é da parede. Deus, escuta isso que eu vou te falar.
Deus tem prazer em abençoar o seu povo com toda a sorte de bênçãos e unção e poder. Ele quer transformar a noiva, Ele quer encher a noiva de poder, Ele quer restaurar a sua noiva. E Ele tem o melhor vestido, Ele tem trajes nupciais. Você entende isso? Então por que você às vezes não consegue? Porque não quer tirar o pijama listrado. Não quer tirar aquela roupinha fedida que você carrega. A roupinha da murmuração. A roupinha da negociata, da preguiça. A roupinha da murmuração. Aí não adianta, querido. Revesti-vos significa tira o velho e deixa Deus colocar o novo. Você incide nos mesmos erros que você cometia antes de aceitar a Cristo. Eu pergunto, você tirou a roupa velha? Não tirou. Você não tirou. Você pode até ter colocado uma nova por cima, mas eu estou sentindo o cheiro da velha. Tem hora que ela começa a aparecer. Você se movimentou, levantou um pouquinho a barriga, apareceu lá aquele pijaminha listrado. Tem que despir-se do velho homem e as suas barganhas, as suas manias, os seus atributos negativos, para se revestir de um novo homem. O velho tem que sair. Teu marido acha que você tirou a roupa velha? Um bom sinaleiro é o cônjuge, hein? Você quer saber como um homem ou como uma mulher casado estão em Cristo? Pergunta para o cônjuge. Ele dorme com ela dorme com ele. Sabe como ele é dentro de casa. Sabe se é uma pessoa que fica vendo tranqueira, fica ouvindo tranqueira, falando tranqueira, mentindo, cheio de falcatrua, chega na igreja, aleluia! Porque aqui na igreja eu só consigo ver o exterior. Mas Deus olha o... Você quer receber poder de Deus? Levante sua mão direita. Fala assim, Senhor, eu quero ser vestido da noiva, os atributos da noiva. Ajuda-me para que eu possa remover de mim mesmo a roupa suja. Em nome de Jesus. Fala para o teu vizinho aí, Deus não despe ninguém. É você que tem que tirar a roupa. Ele só envia o vestido novo. Amém, queridos? Agora, o interessante é que diz assim, para que possais estar firmes contra as astutas... desculpa, no verso 11 ainda. Revesti-vos da armadura de Deus. Na minha versão tem a palavra toda. Toda a armadura. O que significa isso? A armadura, ela é composta de muitas peças, de muitas partes. Mas o guerreiro só é considerado uniformizado quando ele está completo. Diga, a armadura não é seletiva. Porque tem gente usando só algumas partes. Essa parte, pastor, eu entendi, me interessa, eu ponho, eu uso. Essa aqui eu não entendi, não uso. Essa parte aqui eu acho que é importante, porque na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu enfrento esse problema, aquele outro. Então essa aqui eu não preciso não, pastor. Essa aqui é para outra pessoa. Se você está na Força Armada, se o uniforme, daquele momento, até o uniforme de educação física. Está lá a meia, o tênis, o calção, a camiseta. Se você tiver com uma dessas peças fora do padrão, você está considerado desuniformizado. Sim ou não? No reino de Deus é a mesma coisa. Paulo enfatiza a palavra toda. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é das partes que te interessam. Diga, no reino de Deus existe uma ordem de completude
na uniformização dos seus guerreiros. Fala para o teu vizinho aí, não são partes. Fala com ele assim, ou é tudo, ou é nada. Revestivos de toda a armadura de Deus. O todo, ele é um conjunto de partes que não podem ser separadas. Não podem. A seletividade leva à desordem. Amém? Depois diz que a guerra, ou a batalha que nós vamos enfrentar, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o diabo, os seus príncipes, o seu principado, o seu reino hierárquico, os seus anjos caídos. Se não é contra a carne, não é contra pessoas. O diabo, diz a palavra, ele é astuto. O diabo, diz a palavra, arma ciladas, está escrito aí. Ele faz emboscada. O que é uma cilada, querido? A cilada é um engano. A cilada é uma situação em que eu levo a pessoa a estar num lugar que ela não gostaria de estar, ou levo ela a estar num lugar por uma razão diferente da que ela imagina. Isso é armar uma emboscada, armar uma cilada. Significa que o diabo é astuto e arma cilada. Ele se transfigura, ele se muta, ele se move de uma forma ou de outra. Ele incorpora em pessoas aquilo que a gente chama de possessão demoníaca. Mas a nossa luta não é contra aquela pessoa, porque aquela pessoa pode ser um filho de Deus, que deu lugar ao diabo e está possesso por ele. Como Pedro deu lugar ao diabo e Jesus falou com ele, vá de retro Satanás. Como o próprio Judas deu lugar ao diabo. Como Ananias e Safira deram lugar ao diabo. Poderiam ter sido salvos como Pedro foi, se tivessem aceitado a libertação de Cristo. Mas a nossa luta não é contra as pessoas que vêm contra nós. A nossa luta é contra o diabo que atua na vida dessas pessoas. E pode atuar na vida de crente também, querido. Crente caído, crente desviado, crente fraco, crente 5F. Você conhece? Café 5F? Frio, fraco, fedorento, com formiga no fundo. Tem crente 5F. Aí, naturalmente, o diabo deita e rola. E o pior é que quando o cabra é crente e o diabo volta, ele traz a sua equipe. Ele traz seus primos. Além dele vem mais 7. Então são 8 capirotos na vida do cidadão. É uma legião já. Uma legião urbana. É quase uma legião urbana. Você está entendendo isso, querido? Porque a gente olha para a pessoa que está nos ofendendo e a gente olha aquela pessoa e pensa assim, não, é ela mesma. E muitas vezes é o diabo soprando no ouvido daquela pessoa, incitando, insuflando, ou ele pode estar dentro dela. Ele pode ter tomado aquele corpo. Aquela pessoa pode ter sido naquele momento um cavalo em que o diabo montou. Porque se o cabo é crente mesmo, a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito Santo não monta na gente, querido. Tudo o que você faz, escuta, isso é importante, eu vou abrir um parênteses aqui. Tudo o que você faz, sendo crente, Deus vai cobrar por isso. Tudo, até suas meninices. Porque o Espírito Santo não tira a sanidade de ninguém. Pastor, fui visitado pelo Espírito. Ai, fiquei 1 hora, não sei nem o que eu fiz. Não foi o Espírito Santo, não. Foi o outro. Foi o outro. Fiquei desacordado ali, tremendo, dando convulsão. Acordei dando tapa na cara de todo mundo, nem vi o que eu fiz. É o Espírito, aleluia. Não era o santo, não. Era outro.
Era outro, era outro. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo não é espírito de confusão. Gerou confusão. Foi pedra de tropeço. Querido, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não. Você está entendendo isso? Diga amém. Esses dias o irmão falou para mim assim: pastor, eu estava fazendo um culto lá na minha casa, e o culto estava sapatinho, pastor, bênção pura. Mas o culto pegou fogo. Os vizinhos até acharam que era ponto de macumba lá em casa, aleluia. De Deus! Os ímpios tropeçando por causa de um crente? Isso é de Deus? Que isso, querido? Eu, crente, ser pedra de tropeço para o cara que já está indo para o inferno? O cara já está caído, mas eu vou chutar ele. A Bíblia diz: apiedai-vos dos que perecem, não empurra para o inferno. Você está entendendo isso, querido? Então escuta, a nossa luta não é contra pessoas. Pessoas podem estar sendo usadas, mas se eu entendo que aquela pessoa que está me ofendendo está possessa, eu vou enfrentar aquele demônio. Mas quando aquela pessoa estiver liberta, eu não vou ter restrição com aquela pessoa. O problema é que a gente leva para o lado pessoal. Então, quando a pessoa possessa nos agride, nos atinge, nos fere, quando o demônio sai, a gente fica com raiva da pessoa. Porque a gente não enxergou a guerra espiritual, a gente enxergou a guerra física. E aí, naturalmente, é difícil perdoar, né? Não, fulano de tal, ele fez isso comigo. Ela fez isso comigo. Não. É mais fácil você acreditar o seguinte: pode ter sido ela, mas que tinha o dedo do capiroto, tinha. E se o capiroto saiu, eu não tenho mais nada contra essa pessoa. Amém? A luta não é na terra. A Bíblia diz: nos lugares celestiais. E aqui eu tenho um texto legal de Daniel capítulo 10, se eu não me engano. Isso. Daniel capítulo 10, verso 12, tem uma coisa interessante. Daniel estava num propósito, ele havia feito um pedido a Deus, ele queria respostas. E a Bíblia diz, a partir do verso 12, do capítulo 10 do livro de Daniel, que o anjo se apresenta a ele, o Senhor fala com ele, dizendo o seguinte: olha, Deus ouviu a tua oração no dia que você fez, há 21 dias atrás. Deus ouviu o teu clamor. E Deus, na sua bondade, pegou um anjo lá, um batedor, e colocou a bênção na mão dele para ele trazer para você. Mas esse batedor ficou agarrado nas regiões celestiais, enfrentando um demônio que ele chama de príncipe da Pérsia. E não conseguiu vencer. Houve a necessidade de Deus chamar Miguelito, o top. Chama Miguel. E aí Miguel passou o cerol no príncipe da Pérsia. Está aqui a tua bênção. Mas essa bênção está chegando 21 dias atrasada, porque no espiritual, nas regiões celestiais, houve uma batalha. Queridos, se você não acredita em batalhas espirituais, você não acredita em Deus e nem no diabo, porque Deus e o diabo, os dois são espíritos, sim ou não? Sim ou não, querido? Sim. É espiritual, eu consigo ver? Só por revelação. Mas que está acontecendo, está. Existe uma batalha acontecendo aqui. Eu não posso querer me transpor para lá, porque eu não sou espírito. Eu tenho que crer que está acontecendo e fazer a minha parte. Orar, vigiar, jejuar, me santificar. Amém, querido? Eu não dá para me brigar lá, porque eu não sou de lá. Ainda não. Vou para lá um dia. Estou aqui. Mas que existe uma batalha, existe. O apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 12, verso 2, que eu preciso renovar a minha mente. Transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e vontade do... Existe uma necessidade então de renovação mental.
essas regiões espirituais ou celestiais que a Bíblia diz, eu não consigo atingir, mas elas intervêm na minha mente. Elas implicam no meu pensamento. Porque o diabo não pode me tocar, amém? A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o diabo não lhe toca, mas ele pode me atazanar, ele pode insuflar, ele pode tentar me motivar a fazer o que eu não devo, me insuflar a fazer aquilo que eu não queria. O apóstolo Paulo diz constantemente que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria, ele fazia. Miserável homem ele era. Ou seja, aqui na minha mente existe uma batalha também. Essa batalha é espiritual e ela é mental. Porque tudo o que acontece na minha vida vai passar pela minha razão, pelo meu intelecto, pelo meu subconsciente. Se a minha mente não está cativa em Deus, aqui na minha mente o diabo pode vencer a batalha. Existe uma coisa chamada pensamento emancipatório, que é a maior causa de depressão no ser humano. É o medo do que vai acontecer. Ele não sabe como resolver o problema hoje, o problema ainda não aconteceu. Ele ficou sabendo que vai acontecer. E ele já começa a pensar na solução, e ele entra num loop que não para, ele entra em choque. Ele se deprime. O problema ainda não aconteceu. Pode acontecer amanhã. Ele se desespera tanto que ele entra em depressão. No fundo, fisicamente não aconteceu nada, mas a mente do cara produziu o problema, já produziu a consequência do problema. Ele já viu morte, ele já viu gente brigando com ele já viu perdendo isso, perdendo aquilo. Ele emancipou um monte de dias na sua vida e morreu. Ele morre hoje, a morte que era para daqui a 10 anos. Ele se deprime, se angustia. Por isso a Bíblia diz que eu não posso andar ansioso. Eu posso me sentir ansioso em determinados momentos, mas eu não posso andar ansioso. Porque a ansiedade, ela é inerente ao ser humano. Mas andar ansioso vai destruir o meu pensamento. E a briga que era física se torna mental. E eu perco a briga por antecipação, querido. E outra, muitas vezes esses problemas que poderiam acontecer, nem acontecem. Você morreu à toa. Você se feriu à toa. Você ficou sem dormir à toa. Você ficou triste à toa. Você ofendeu alguém à toa. Você se machucou à toa. Por isso a Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal, o seu problema. A Bíblia diz que eu vou enfrentar dias maus, amém? Mas você não precisa viver ele hoje. Pergunta para o teu vizinho: o dia mau já chegou? Se não chegou, não vive ele hoje não. Só se fortalece. Se fortalecer não significa enfrentar. Você vai enfrentar no dia que ele aparecer. Tem gente que enfrenta problemas sem ele chegar. Você vê a pessoa chorando. O que foi? Tá uma crise aí, pastor. Estou mandando um monte de gente embora. Você foi mandado embora ainda? Não, mas eu vou mandar. E o cara hoje já não come mais, já não trabalha direito, entendeu? Calma aí. Basta cada dia o seu. E aí Paulo então, a partir do verso 14, ele nos dá as armas. Vamos ler. Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido, apertado os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés da pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Partes do armamento de Deus. Primeiro, cinto. Para que serve o cinto? Para as mulheres enfeitar. Porque tem um cinto frouxo que fica aqui, ó. Fica caído na barriga assim, né? É enfeite praticamente.
Cinto para homem só tem uma serventia. Não deixar... não deixar a calça cair. Você imagina um guerreiro com a espada e a calça cai? Espera aí. Você imagina? E o problema às vezes é esse. Falta firmeza. No meio da batalha a calça cai. Ele tem duas opções. Ou ele luta de cueca, ou ele morre levantando as calças. Das duas formas é vexatório, sim ou não? Aí o apóstolo Paulo diz que eu preciso apertar o cinto da verdade. Então o que não me deixa ser envergonhado, querido, é a verdade. A mentira sempre nos envergonha. Você soltou uma mentirinha hoje, querido, pode passar o céu e a terra. Mas uma hora essa mentirinha vai ser colocada transparente diante da pessoa e você vai passar vergonha. E o pior, talvez a pessoa não admoeste você. Ela continue olhando para você com cara de paisagem e pensando, mentiroso. É pior. Porque você vai sair dele achando ali, ainda bem que ela não descobriu. A única coisa que mantém a nossa dignidade, querida, é viver uma vida de verdade. A mentira, ela é o contraponto da verdade. A mentira envergonha, a verdade honra. A mentira me faz perder aquilo que eu tenho. A verdade só acrescenta. A mentira, ela me tira do propósito. A verdade me mantém no propósito. Mas pastor, às vezes é tão difícil falar a verdade. Mas contra a verdade não há argumentos. Contra a mentira tem um monte. Viver uma vida de mentira é viver sempre levantando as calças. Está sempre tendo que levantar as calças. Vira e mexe tem alguém falando assim, o zíper está aberto. Vira e mexe tem alguém que está falando, está aparecendo a cueca. Está aparecendo o cofrinho, né? Quando você não tem uma vida verdadeira, vira e mexe, você é colocado numa situação e que às vezes você não se lembra o tipo de mentira que você falou. E aí você cai em contradição. Eu me lembro que quando eu estava na escola técnica, eu era muito mentiroso. Nossa Deus. Aquele cara assim que não tinha nada para falar, falava mentira. E falava sério. Estava falando sobre futebol, um dia eu falava, um dia eu joguei no Vasco. Isso não tinha nada a ver com aquilo ali, sabe? Aí eu me lembro que um dia um rapaz que estudava comigo, chamava Paulo. Isso em 86. Ele estava falando de briga na rua e tal. Eu falei, teve um amigo meu que... Eu menti na hora. Você conhece? Eu conheci um camarada que estava andando e ele brigou com o camarada, deu um soco no cara, saiu correndo, o cara pegou uma pilha no chão, aquelas Rayovac da grande, e jogou, acertou na testa dele, ele caiu. Passou alguns meses. Aí veio a conversa de novo. Rapaz, um dia eu estava lá brigando, e um rapaz brigou com o outro foi lá no chão, pegou aquela pedra de rio grande e jogou na testa do cara. Ele falou, como é que era isso, cara? Eu falei, meu camarada, assim é Deus dado. Ele falou assim, não, mas você não falou que era uma pilha? Aí naquele dia eu fui admoestado, irmão. Porque aí todos que estavam perto dos meus amigos, que provavelmente eu já tinha mentido para eles, e algumas mentiras eles já sabiam que não era verdade mesmo, na hora, unanimemente, eles se levantaram e começaram a me caçoar. Mentiroso! Você contou aquela mentira naquele dia! Começaram a jogar aquele monte, eu me senti o mentiroso. Igual aquele filme, né? O mentiroso. Porque é assim que acontece. A gente conta uma mentira aqui agora, e assim... Não leva mal não, mas tem um monte de gente aqui que é assim. É triste falar isso. É triste, o cara é uma cara de pau, bicho. Fala uma coisa, outra, depois vai falar outra que não tem como bater o tempo, sabe como é que é? Não tem como bater o tempo. É aquela história assim, pastor, minha mulher engravidou, aí passa 3 meses, ganhou. Eu falei, cara, como isso aconteceu? Alguma coisa assim que você tem os tempos e não bate? Tem um monte de gente, é impressionante isso, cara.
O cara fala uma coisa, tipo assim, pastor, eu perdi o emprego no ano passado, em julho, então eu estava vivendo de seguro-desemprego e tal. Agora em março, e aí, como é que tá? Não, estou pegando a última parcela. Caraca! Como você está pegando? 20 parcelas? Como é que é isso? Mas aí você às vezes ouve. Nem sempre você está, sabe, com saúde para falar assim, irmão, não fala mentira não. Na maioria das vezes você faz cara de paisagem. Aí você já sabe que aquilo não dá para confiar, porque a calça está aparecendo a cueca do cara. Cuidado, irmão, a gente tem olha, às vezes são mentiras descabidas. Não é aquela mentira que você faz para salvar o emprego, que ainda que seja, que não haja justificação para mentira, mas pelo menos tem uma motivação, né? Não é aquela mentira do nada, sim. Opa, hoje eu fiz um gol lá no meu... Gol? A última vez que eu joguei, fiz 3 gols. Aí eu descobri depois que o cara nem jogou. Ficou no banco. Falei, caraca, ele falou que fez 3 gols. São coisas assim meio descabidas. E tem gente que usa muito isso daí naquela questão assim, pastor, não pude ir porque minha esposa estava muito doente. Meu marido estava de cama. Aí depois passa um dia sem conta ainda. Naquele mesmo dia alguém fala, rapaz, nós estávamos numa festa bombando. Eu falo, qual dia mesmo? No dia tal. Qual horário mesmo? O cidadão mentiu. Aí o que acontece? Literalmente eu tenho essa sensação de que eu vejo a pessoa com a calça arriada andando. Sabe, igual o velho, não aguenta mais. Velho, com a calça arriada, parecendo aquela cirola gigante. É vergonhoso ou não é, querido? Diga a verdade. É o cinto que me dá segurança. Fala com o teu vizinho, não fala mentira não. Vai aparecer sua cueca. O segundo ponto que Paulo diz é vestir a couraça da justiça. Couraça, como um colete à prova de balas, protege essa região vital aqui, sim ou não? Mais precisamente o que é o órgão mais vital que a gente tem. Se revestir da couraça Agora a pergunta que fica é, qual justiça? A nossa? A nossa? Não. O que protege o teu coração, querido, aquilo que ele sente. Tem muita gente com o coração enfermo, está com o coração em chagas, está com raiva, está ferido, ela está triste, está angustiada, está amargurada, e não sabe por quê. É porque está usando a sua própria justiça, o teu senso de justiça, a sua visão, arrazoou sobre uma situação e aplicou o veredito. Ele é culpado, ela é culpada. E aí se angustia, se sente traído, se sente desprezado, se sente ofendido. Mas muitas vezes é porque usou a razão da justiça própria. Mas a Bíblia diz que na justiça do homem a lei de Deus não opera. Deus tem uma justiça particular e ela começa com misericórdia. Nós somos misericordiosos. Nós somos justiceiros, mas não somos misericordiosos. Significa que a nossa justiça não começa com a misericórdia. A misericórdia só aparece na nossa justiça como última opção. É só você olhar os noticiários. O rapaz matou o filho da fulana. Ela falou assim, não, esse dia é muito engraçado. O cara falou assim, eu perdoo ele, mas ele vai para o inferno. Tipo assim, ele ficou feliz. Eu perdoei ele, saindo sangue na boca assim. Mas digo, vou acrescentar, graças a Deus ele vai passar a eternidade no inferno. Essa é a nossa justiça. Quando a gente fala assim, eu quero justiça, na verdade você quer vingança. 90% da nossa justiça está ligada à vingança. A gente aprendeu isso no cinema. O mocinho é roubado, a mocinha é violada, aí vem o justiceiro, o Billy the Kid. Aí vem o Capitão América, né? E o que ele faz com o bandido?
ele tenta reintroduzir o bandido na sociedade. Não! O que ele faz? Ele esmiuça, e quando explode o bandido, a gente... Yes! Você viu o filme do Rambo? O filme do Rambo é assim, o cara é injustiçado, aí toma choque, aí fura o olho dele, aí ele consegue se libertar, pega uma metralhadora e você diz assim, vai, cabeça voando, justiça. Essa é a justiça. Essa é a justiça, querido. Essa é a justiça do homem. E essa, escute, essa não protege o coração. Pelo contrário, essa abre brecha para o diabo machucar mais. É muito importante você interpretar a palavra de Deus, querido, e contextualizá-la na vida prática. Se você pensa só couraça, só capacete, você pensa no quê? No Robocop, sei lá. Se eu for um Robocop, eu estou santo. Não. Interprete. A couraça da justiça. Existe uma justa medida de Deus nos seus estatutos, nos seus mandamentos. E é ali que eu vou encontrar a verdadeira justiça. Não no que eu penso ou quero. Porque se for depender da nossa justiça, aí, irmãozinho, olha, vai ficar muita gente fora do céu, hein? Aliás, só vai ficar a gente, né? Só você e seus filhos. E a esposa, talvez. O marido, com certeza, fora. Então, diga, a justiça de Deus protege meu coração. E a Bíblia diz que o coração, ele é a válvula, ele é o mecanismo, ele é o criador de tudo aquilo que a gente pensa e faz. As nossas emoções, elas populam o nosso racional. Não é o contrário, deveria ser. A nossa razão deveria imperar sobre a nossa emoção. O problema é que a gente ia ficar muito robotizado e racional demais. Mas o contrário também é pejorativo, é quando só fazemos as coisas por aquilo que estamos sentindo. Vivemos emotivamente. Porque vivemos de forma emocional, quando não temos a couraça da justiça, nosso coração fica inflamado, fica doente, fica ferido, e aí começamos a fazer um monte de coisa que não gostaríamos de fazer. Você entendeu? Diga amém. Depois o apóstolo Paulo diz que eu preciso calçar os pés com a pregação do Evangelho. Aqui também tem uma verdade fantástica. O meu caminho, a minha história de vida, quando a gente fala de caminhar de uma pessoa, fala da história dessa pessoa. Vai estar protegido, querido, escuta isso. Quando eu entender que Deus me resgatou, não foi para me servir, foi para que eu o servisse. Porque Ele não é empregado, Ele é Senhor. E quando eu imagino que eu me converti para ser servido por Deus, naturalmente eu vou estender esse chapéu, esse guarda-chuvas, sobre tudo que está relacionado a Deus e a sua obra. Então eu começo também a achar que eu tenho que ser servido pela igreja, pelos líderes, pelos irmãos. Então eu começo a andar observando aquilo que me servem. Enquanto o apóstolo Paulo diz que eu preciso andar observando aqueles que precisam do meu serviço. Esse dia eu entrei num blog de discussão muito saudável até, sobre a questão dos igrejados e os desigrejados. Geralmente é muito chulo, mas esse tinha um moderador bom. E eu vi alguns textos, tanto de igrejados como de desigrejados. E na hora ali Deus me deu um insight, eu até escrevi para lá. Eu falei o seguinte, que as pessoas dizendo que eu saí da igreja porque me aborreci com fulano, eu parei de ir na igreja porque eu não acredito mais nas pessoas, cada um tem a sua motivação relevante para si.
Mas eu escrevi exatamente que quando eu entendo que num lugar onde eu estou, existe um problema, eu posso tentar solucionar aquele problema, eu posso tentar resolver aquele problema, eu posso tentar resolver os problemas que não fazem parte daquele escopo, mas que são problemas ao meu redor, e não me omitir, ou seja, eu mudo meu foco. Em vez de eu estar preocupado com o que a ponta da pirâmide está fazendo, eu vou olhar para a base da pirâmide e vou perceber que eu posso ajudá-los. Eu vou mudar meu foco. Ao invés de eu estar preocupado com a gestão, eu vou me preocupar em servir. Porque quem serve se ocupa e não se preocupa com o que não deveria. Eu mudo o foco. Eu simplesmente vou me preocupar em pregar o Evangelho das boas novas de Cristo, ao invés de ficar preocupado como as pessoas estão administrando, ou fazendo, ou deixando de fazer, coisas que não estão ligadas à pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, ela é pessoal. Ninguém vai ser cerceado de pregar o Evangelho, principalmente para os não cristãos. Mas a gente prefere às vezes pregar para quem já é crente, né? Eu tenho um novo evangelho para ti. Este que tu comeste não é bom, tem um melhor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me preocupar com pessoas que às vezes já foram batizadas, que já tem o nome escrito no livro da vida, que se está tendo uma vida torta, vai pagar aqui nessa terra mesmo. Eu preciso me preocupar com os que estão do lado de fora da igreja, não com os que estão dentro da igreja. Os que estão dentro da igreja já estão com o nome escrito no livro da vida, já tem o Espírito Santo de Deus como presente na vida deles, já tem capacidade, já estão ali na congregação dos santos, na caravana para Jerusalém. Eu tenho que me preocupar com quem está do lado de fora, que está perdido, está com o passaporte carimbado para o inferno. Então quando eu me preparo, quando o meu caminho é um caminho de pregação do Evangelho, eu não me preocupo com coisas menores. Então, se tem problema ou não tem problema, a pergunta que eu faço é: tem não crente? Tem! Então tem trabalho para mim. Tem ferido? Tem! Então tem trabalho para mim. Tem ateu? Tem! Então tem trabalho para mim. Tem pervertido? Tem! Então tem trabalho para mim. Eu mudo o foco, em vez de olhar para cima, eu olho para baixo. Porque eu não sirvo para cima, eu sirvo para baixo. O meu serviço não é para quem está acima de mim, o meu serviço é para quem está abaixo de mim. Eu preciso atender as pessoas que precisam, pessoas que têm menos tempo de evangelho, que têm menos cultura bíblica, que têm menos experiência com Deus, que precisam do meu testemunho, que precisam da mensagem da verdade, que precisam serem conduzidas no caminho da verdade. São estas pessoas o foco daqueles guerreiros que têm botas nos pés. Quem não está preocupado em cuidar da pregação do Evangelho, vive furando os pés. E aí muda de caminho, muda de trajetória, muda de endereço, mas continua furando o pé. Sabe por quê, querido? Não é o nome da igreja que faz a diferença. Não é. Eu tive a oportunidade de estar em 3 igrejas, e às vezes eu penso que essa aqui é a pior de todas. Porque eu estou nos bastidores e vejo quando tem problema em todo lugar. Porque onde tem gente tem problema. Onde tem humano tem problema. E eu sou o pior deles. Porque na pirâmide eu estou na ponta. Paulo disse que era o mais pecador, eu sou 10 vezes pior do que ele. Então eu tenho que me preocupar com os problemas que estão administrativos, enquanto tem gente precisando da palavra de Deus. Mas tem gente preocupada com outras coisas. E não prega a palavra, aí vive com os pés furados. Uma coisa eu estou certa, querido, eu não paro de pregar a palavra. Paro de pregar a palavra. E eu não prego qualquer palavra. Eu não tenho uma cartilha de mensagens. Eu faço questão de trazer bolo fresco para a igreja. Essa é a minha obrigação e a sua. Do seu jeito, do seu trabalho, no lugar onde você está, no seu ambiente de serviço, no seu condomínio, eu não sei, com seus parentes. Mas uma coisa é certa: se o teu foco for pregar o Evangelho da salvação, você vai estar com os pés guardados na palavra de Deus. Você entendeu isso? Diga amém.
Paulo diz que eu preciso embraçar o escudo da fé. Porque o escudo da fé, ele diz que impede que eu seja atingido por dardos. Escuta, diferente de uma espada, de uma lança, o dardo, ele é lançado de longe. Sim ou não? Sim ou não? Olha o que ele diz aí. Calçados na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do... Significa aquilo que eu falei no início, o diabo não pode te tocar, mas ele pode enviar dardos sobre a sua vida. Futrica, falácia, boataria. Coisa triste, querida, é você ver o seu nome envolvido numa boataria, sim ou não? Mas eu não falei isso, mas eu não disse isso, aí está lá o seu nome envolvido no boato. E boato é complicado porque às vezes você não consegue trazer de volta. Depois que aquilo se publicou, já era. Boataria. E boataria muitas vezes nos atinge. Então escuta aqui, presta atenção. Se você não vai ajudar a pessoa com aquela palavra, se aquilo não vai produzir uma exortação ou um benefício, fala não passa para frente não. Guarda para você. Você não vai ajudar, nem vai exortar, para que tu está passando para frente? Porque aí pega de um, vai para outro, daí a pouco aquilo está gigantesco, aquilo acaba vazando a couraça, acaba vazando o escudo, acaba me acertando. Quando eu digo embraçar o escudo, eu tenho que estar protegido de murmuração, de falácia, de futrica. Deixa falar de você, querido. Esquenta a cabeça não. Deixa. Falaram que você é isso, é aquilo. Mas pastor, é mentira. Faz diferença? Faz diferença? Às vezes não faz diferença. Porque aquela pessoa, ela não quer a verdade, ela quer a mentira. Se ela descobrir a verdade, ela fica quieta. Porque ela quer a mentira, porque ama a mentira. Porque a mentira fere, a verdade não. No trabalho isso acontece demais. Pessoas querendo ter o teu lugar. E vão armar o circo, querido. Vão armar. Isso é um processo natural. Você está numa equipe lá, está num grupo, está num setor. Tem sempre alguém querendo a sua vaga. Se não para ele, para o tio sobrinho dele, para o tio dele, para o primo dele. Está querendo, cara. Tu vacilar, ninguém passa o cerol. E aí, naturalmente, isso começa com murmuração, com futrica, com boato a seu respeito. E se você começa a se defender demais, você começa a perder o seu foco. Começa a perder o seu foco. Não se defenda, maior é o que está em você. Porque quando você para se defender, você para de pregar. Sim ou não? Quando você para se defender, você perde tempo. Pastor Silas Malafaia, essa semana passada ou outra aí, não teve pregação. Eu vi na internet lá, os programas do dia 2, não sei. Não teve. Ele estava se defendendo de um ataque que a revista Forbes fez. Eu acho que ele está com a razão ali e tudo, mas naquele momento ele perdeu uma oportunidade. Porque se eu sou um ímpio, eu estou ligando a televisão naquele momento, cai lá, eu estou vendo um homem de Deus, um pastor, que poderia estar com a palavra de Deus aberta, ministrando, e o cara está mostrando declaração de imposto de renda, eu acho que perdeu a oportunidade. Na verdade, a pressão foi tanta que ele parou o que ele estava fazendo para poder defender-se de Sanbalat e Tobias. É difícil, eu sei que é. O cara está recebendo pedrada de tudo quanto é lado, meu. Pedrada de tudo quanto é lado. E é fácil para mim falar isso aqui, eu estou do lado de fora. Mas o que eu quero usar esse exemplo, um exemplo público, para você entender que Deus não nos chamou para sermos apologistas, defensores. Deus nos falou o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho das boas novas, ponto. Porque quem faz a obra é Ele. Quem defende é Ele. É Ele.
somos chamados para defender essas causas. Não. Vamos pregar o Evangelho vai mudar as pessoas. O Evangelho vai libertar. A declaração de imposto de renda do Silas não libertou ninguém naquele dia. E para ele dizer que tem 4 milhões de patrimônio, é uma coisa natural, porque ele já vive essa realidade. Tem uma empresa gigantesca, vende milhões de livros, aí até na Avon tem livro do cara, meu. Esses dias abri uma revistinha da Avon, estava lá vendendo livro do Silas Malafaia. Eu falei, caraca, está vendendo bastante. Só que você entendeu o que aconteceu naquele momento? Eu tenho que pensar em todos. Está ligando um camarada ali que nunca tinha assistido televisão na vida naquele horário, e aí vou ver aqui um programa Vitória em Cristo. Essa é a minha declaração de imposto de renda. Existe um safado, eu sei lá como é que é o nome do cara. Ele perdeu tempo naquele momento. Poderia ter feito outras coisas. Eu acho, uma opinião. Não estou na pele dele e não estou julgando. Mas eu, no lugar dele, tentaria não fazer isso. E é isso que eu quero falar com você. Não tente ficar se defendendo. Prega a palavra. Insta tempo e fora de tempo. Ministra. Qualquer lugar. Você tem uma palavra? Dê a palavra. Em vez de você mandar um torpedo para se defender, manda um torpedo com a palavra de Deus. Em vez de você entrar no Facebook para se defender, querido, eu vejo um monte de briga de foice no Facebook. Briga de foice. Quando é comigo, eu vou lá só faço assim, ó, clique. E deleto. Nem leio às vezes. Porque aquilo ali é um ambiente público, onde pessoas não crentes estão ali. Se vê um crente brigando com outro, o que eles vão pensar? Você é crente? Não, cara, não. Reino dividido não subsiste, não prospera. Você quer brigar comigo? Me chama sozinho. E aí, olha no olho, a gente vai brigar. Agora, ficar lançando pérola para porco vai adiantar, querido? Você precisa usar os instrumentos que Deus te deu para pregar o Evangelho. Você está entendendo isso? Diga amém. Diga Facebook, não é lugar de briga. É instrumento de bênção. Coloca lá um texto bíblico, querido. Coloca lá um negocinho. Talvez não vai dar o ibope que você imagina, mas com certeza vai acertar o coração de uma pessoa. E se você acertar uma pessoa, você já ganhou mais do que o mundo inteiro. Amém, queridos? Continua dizendo, capacete da salvação. Capacete da salvação. Protege a minha cabeça, a minha mente. O que tem na minha mente? Pensamentos. Por que ele fala da salvação? Porque a Bíblia diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me traz. O que é isso, pastor? Significa saber, querido, que essa breve e momentânea tribulação que você vive nessa terra, esse tempo de choro, de dores, de renúncia, de vergonha, de traição, de omissão, de abandono, essa breve e momentânea tribulação que você vive, não se compara com o peso da glória que está por vir para mim e para você na eternidade. A minha mente, ela vai ser atacada para me deixar perturbado, ansioso, preocupado, amedrontado. Mas eu tenho sempre que pensar, como o apóstolo Paulo dizia, o viver para mim é o quê? É Cristo. E se eu morrer? É lucro. Porque eu vou deixar de falar com ele em espírito, vou falar face a face. Se a minha casa desta terra ruir, eu tenho que proteger a minha mente para que ela não venha sucumbir junto com a casa. O que eu tenho que pensar? É que ainda que esta casa, esse casebre que você tem caia, você tem em Jerusalém celestial mansões celestiais, não construída por mãos humanas, mas construída pelo carpinteiro de Nazaré.
A minha mente se protege quando eu entendo que sou forasteiro, peregrino. Querido, o que nós estamos vivendo aqui não é nada, não se compara com o que a gente vai viver na eternidade. Tudo. Você acha que você ama seu filho? Pastor, a coisa que eu mais sinto é amor pelo meu filho, e eu acredito nisso. Mas eu vou te falar que esse amor que você sente, que eu sinto, é trapo de imundícia diante do amor que Deus tem por nós. E que nós vamos receber esse amor quando estivermos morando com Ele no seio de Abraão, querido. Depois das bodas vai ser núpcias a vida inteira. Sabe? Isso vai tirar da minha mente essa ansiedade de achar que depois que morreu, morreu. Isso é coisa de cachorro. A morte para os que creem não é a fim, é o início. Para mim que fui batizado nas águas, que aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, recebi o selo da promessa que é o Espírito Santo, querido. Nada que eu passe nessa terra se compara às benesses que Deus prepara para mim. Então a minha mente se protege, ela se fortalece. Quando o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas, ele estava falando que ele pode passar por qualquer dia mal, mas ele se fortalece porque o Senhor é o seu pastor. Ele sabe que ele tem um homem lá em cima de branco, à destra de Deus Pai, advogando por cada minuto de sua vida, plantão 24 horas de defesa a seu favor. Ele sabe. E ele sabe que na hora certa o escape vai chegar. Se não chegar o escape, chega a tua salvação. Chega. Isso protege, querido. Agora, se eu começo a deixar minha mente viver só aqui, se eu invisto 99% do meu tempo para ganhar coisas que eu não vou levar, ou eu estou sendo um ignorante, ou eu ainda não entendi o que me espera. Das duas, uma. Porque a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, somente as coisas concernentes dessa terra, miserável homem é. O que é um homem miserável? É um homem mesquinho, é um homem que não entendeu o valor das coisas, está pedindo para Jesus coisas dessa terra, sabendo ele que vai passar por aqui como uma névoa, como uma neblina. Querido, comece a pedir coisas que te levem para o alto. E a frase que eu li no livro foi muito legal. Diz assim, eu até botei no Facebook. A eternidade é mais importante do que o tempo que eu vivo aqui. A pureza é mais importante do que toda a cultura. Qualquer sacrifício é válido nesta vida se for assegurar a entrada na outra. Temos simplesmente de decidir se queremos viver para este mundo ou para o outro. Se queremos seguir a multidão ou a Cristo. Essa é a nossa decisão. E quando eu tomo essa decisão, muda completamente o meu eixo. O meu foco muda. Agora a igreja se transformou num lugar onde as pessoas querem bênçãos terrenas, somente. Você já viu alguém chorando no altar dizendo, Pai, me leva para a eternidade? Já? Me leva agora. Eu quero subir. Eu quero subir. Quer? E se Deus falar, é agora? Não, pera um pouquinho. Esperar meus filhos crescer, depois os netos, os bisnetos. Deixa eu ver os tataranetos. Você está com mais 100 anos de novo. Enfado e cansaço. Difícil, né? Mas essa proteção a gente consegue. Quando a nossa mente entende que tudo que nós estamos fazendo aqui, sendo bom ou sendo mal, não é nada comparado à eternidade. São poucos dias. Dias insólitos, dias vazios, dias maus. Dias de alegria passageira. Dia de pequenas realizações. Pequenas vitórias. Dias em que sorri de manhã e chora à noite. Dias em que você acorda
saudável e dorme com febre. É dias em que você vai dormir empregado e acorda desempregado. São dias em que você não sabe o que vai acontecer. São dias voláteis, volúveis. São dias de indecisão, dias de incerteza, dias de medo, de pânico. Você não sabe se deve andar nessa rua ou em outra. Se você deve colocar grade ou se não deve. Se deve colocar um vigia ou se não deve. Um cachorro ou não. Você não sabe. É uma vida difícil, uma vida de dias maus. Mas se a minha mente tem a certeza de que isso vai passar, e eu vou me encontrar com o mestre daqui a pouquinho, e graças a Deus lá não vou precisar nem casar, hein? Não vai ter filho, não vai ter pai, não vai ter mãe, porque todos seremos glorificados. Você acha que Jesus tem falta de um filho, de uma mãe, de um pai? Por quê? Porque Ele tem um corpo glorificado. Nós teremos um corpo glorificado também. E nos relacionaremos uns com os outros como iguais. Sem etnias, sem diferenças sociais, culturais, financeiras. Seremos um só. Um coro celestial. 24 horas dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ao nosso lado estarão seres viventes. 24 anciãos. Miríades de anjos. Oh, aleluia. Você imagina, querido, você num corpo glorificado, plainando sobre nuvens, diante do trono do Todo-Poderoso, a luz reluzindo da sua majestade, do seu poder, e você sentindo um prazer inenarrável, encher a tua boca e dizer Kadosh. Que isso, querido? Isso me protege. Isso me tira um pouco desse mundo. Isso me desconecta do secular. Isso me tira um pouco dos desejos de ganância, de comprar, vender, ganhar. Para que isso? Para que isso? Estava vendo a reportagem desse menino agora que morreu. Um garoto que ele atingiu alguns pontos da vida dele que às vezes eu sonhei a minha vida inteira. De ter disco gravado, de tocar para não sei quantas mil pessoas, sabe? De ter muito dinheiro, tem 5 milhões de patrimônio, sabe? E o cara morre afogado no seu próprio vômito, em estado de alucinação plena, overdose, numa casa que parecia um chiqueiro de porco, sozinho e depressivo. Querido, essa é a vida que o mundo quer pregar para você como ídolo. Ele é ídolo de uma geração de jovens. Assim como a Amy House era ídolo de uma geração de outros jovens, assim como aquele rapaz do Nirvana, e tantos outros que a gente nem fica sabendo, são os ídolos. Os ídolos. O próprio Renato Russo também morreu sozinho na casa dele. Ídolos de gerações, meus ídolos da minha época de juventude. Que ídolo é esse? Que pessoa é essa que eu quero me espelhar, que já não tinha nem pau de nariz mais? Era um buraco só de tanto cheirar cocaína. Esse é o líder que está aí ministrando sobre a nossa juventude, ministrando nas malhações, nas armações ilimitadas, ministrando palavras de ordem, jeito. É esse tipo de líder que a gente quer. Esses são ídolos desse mundo. O nosso ídolo, querido, ele é manso como a pomba. O nosso ídolo tem as mãos furadas porque ele entregou o seu sangue por nós. O nosso líder não nos tirou força, o nosso líder nos fortalece. O nosso líder, ele não quer ser ovacionado pelo que ele faz, ele quer ser glorificado por quem ele é. O nosso líder nos ama e entrega a vida por nós, querido. O nosso líder, nós não precisamos pagar ingresso para falar com ele, é ele que nos abençoa quando nós vamos até ele. É esse o líder que nós temos, é esse capacete da salvação que nos protege contra esses dados malignos do diabo, querendo criar fantasias na nossa mente. E nós precisamos proteger nossos filhos dessas fantasias. Protege. Sabe como? Sendo você o primeiro a cobrir a sua mente com a salvação. A salvação deve ser algo importante na sua vida. Se ela perder o valor, você a perderá. E para a gente fechar, a espada do Espírito, que é a palavra,
de Deus. Espada serve para defender e também para... Espada serve para defender e para... Você entende isso? Diga amém. O apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo que ele precisa ser encontrado. Ele precisa estar num estado de um homem de Deus, mas que maneja bem a espada. Sabe o que é manejar a espada? É ter ela na ponta da tua língua. Não decorada, porque o que você decora você não linka. O que você decora você não linka com nada. Por isso, quando você decora um texto e você vem falando o texto, eu mando você parar no meio do texto, você muitas vezes se perde e não consegue voltar, tem que voltar do início de novo. Por quê? Porque aquilo virou um bloco de informações na sua mente. A palavra de Deus não tem que ser decorada, ainda que decorar a palavra seja um mecanismo de você guardá-la. Mas a palavra de Deus precisa estar na sua mente como o espadachim que sabe utilizar a espada. Se você me der uma espada daquelas de... Como é que chama? Esgrima, né? Eu nunca peguei um negócio daquele. Se você me der uma espada daquela, provavelmente eu vou me furar com ela. Porque eu não sei manejar a espada. Então, ainda que eu tivesse 10 esgrimas, ia adiantar alguma coisa? E é isso que está acontecendo com muito crente. Ele tem um monte de Bíblia. Cada vez que alguém lança uma Bíblia nova, uma Bíblia de estudo pentecostal, uma Bíblia de estudo tradicional, uma Bíblia de estudo da geladeira, uma Bíblia de estudo fogo puro, uma Bíblia de... O cara compra uma Bíblia. Então ele tem um monte de esgrima. Mas a pergunta que eu faço é, sabe manejar? Não sabe. É mais fácil você ter uma espadinha só, que não tem nem índice, mas que você consiga manejar, manobrar. Que você use ela como um espadachim adestrado. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo isso? Aí eu te pergunto, querido, como é que está a sua vida de meditação na palavra de Deus? Ninguém me vê meditar. Eu também não vejo você meditar. Mas a minha pergunta para você é, como anda a sua vida de meditação na palavra? Ainda que você não me veja meditar, ou qualquer um dos pregadores, no mínimo você desconfia. Ele tem que perder tempo para fazer uma mensagem. Então, pelo menos... Agora, e você? Que publicamente não expressa a sua destreza na palavra. Eu te pergunto, você tem manejado a espada? Ou não? Vamos ficar de pé. Quer estar firme nos dias maus? Aprenda a usar toda a armadura de Deus. E havendo feito tudo isso, ficai. Sabe o que significa isso? Constância, retidão. Sua vida não pode ser uma vida de super-herói sazonal. Hoje, super-homem, amanhã, esqueleto. Sua vida precisa ter constância, querido. Na nossa vida, nós só constituímos bons hábitos através de constância. Você exercita várias vezes aquilo, depois aquilo se torna um bom hábito. Assim como o mau hábito também acontece da mesma forma. Você só vai construir ou constituir um bom hábito de leitura se você passar um tempo treinando, sim ou não? O pastor falou, hoje eu vou ler a Bíblia inteira, aleluia. Você vai ter um aneurisma, vai cair duro, não vai ler nada. Começa lendo, faz propósito com Deus, querido. Eu não quero influenciar o seu propósito, mas faz. Vou ler um livro de 100, 150 páginas por mês. Livro, hoje em dia a literatura cristã ela é muito boa.
Vou ler um livro por mês, e vou ler, sei lá, um capítulo por dia da Bíblia. E depois, quando você tiver mais, você vai aumentando a dose, até que você consiga ler mais, tanto livros que são contextuais, como a palavra de Deus. Porque se você não manejar bem a sua espada, querido, se você não tiver com sua couraça da justiça, se você não tiver com o capacete da salvação, as botas da pregação do Evangelho, embraçando o escudo da fé, ainda vou acrescentar com o rádio amador do Espírito Santo, direto conectado no trono da graça, manejando bem essa espada que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo faz questão de dizer: a espada é a palavra de Deus. Ela é a espada de 2 gumes. Se você não souber isso, a sua vida ou a sua vinda à igreja se torna um ato religioso, simbolismo religioso, que vai acrescentar muito menos do que poderia se acrescentar se você estivesse fazendo a sua parte. Se você gosta das ministrações dos levitas, se você aprecia as ministrações dos preletores, querido, se você estivesse lendo a Bíblia, você ia apreciar ainda mais, porque aqui nesse púlpito é a palavra de Deus que é ministrada e pregada. E às vezes você dá uma patinada. O que está faltando então? Você se aprofundar. Se aprofunda, querido. Deus tem um mistério a revelar na sua vida todos os dias. E Ele não quer te deixar ignorante. Ele não quer que você peque por falta de conhecimento. Ah, pastor, mas eu não gosto. Cara, eu tenho uma notícia para te dar. Você pode não gostar de muitas coisas dentro da igreja. Você pode não gostar de um monte de coisa na sua vida eclesiástica ou religiosa. Mas da palavra de Deus você não tem que gostar, você tem que amar. Você tem que ter seu prazer nela e meditar de dia e de noite. Se você quer prosperar, é a palavra de Deus que vai produzir essa prosperidade. Não é discussões tolas em Facebook. Não é cursos de teologia, de apologia, apologética cristã, não. Não são discussões genealógicas. Não são fábulas cristãs. Não. O que vai produzir crescimento em você é o meditar na poderosa e insofismável palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus que nós temos essa palavra. Então eu quero orar por você, querido. Nós já extrapolamos o nosso tempo. Eu não gosto muito de passar, mas eu ainda quero orar por você. Queria que você botasse a mão no seu peito, fechasse os seus olhos. Eu vou orar para que Deus resseque a tua garganta espiritual. E você se sinta como um forasteiro no deserto, naquela poeira, aquele sol causticante, com a garganta seca de sede. E quando você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que ela é como um manancial de águas cristalinas e frescas. E você não vai se limitar a pegar um pouquinho na mão. Você vai mergulhar nessas águas. E ao mesmo tempo que vai beber, vai se refrescar, vai se lavar. E estas águas do Senhor vão nutrir a sua pele, o seu corpo. Queridos, Deus quer que você tenha sede pela sua palavra. Que você seja como o profeta que come a palavra de Deus. Não no sentido literal, mas simbolicamente alguém que consome esse maná fresco. Porque esse maná se renova na sua vida todo dia, querido. Você pode ler o mesmo texto durante um ano, todo dia. E todo dia Deus vai falar algo diferente com você. Porque Deus se renova nas nossas vidas. Ele não está limitado à literatura. Ele não está limitado a um texto. Há uma questão morfológica das palavras. Deus usa a palavra dele, escrita, para falar coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Esse é o nosso Deus. Então, querido, encontre nessa palavra o que você precisa.
Encontre nessa palavra força para prosseguir. Encontre nessa palavra, querido, armamento bélico para você enfrentar dias maus. Encontre nessa palavra alimento, águas. Encontre nessa palavra descanso. Pai, essa é a nossa oração. Se queremos enfrentar dias maus, precisamos nos fortalecer no Senhor. E esse fortalecimento diário começa através da Tua palavra, Pai. Que ela seja a primícia da nossa dia, todos os dias. É assim, Pai, que eu oro abençoando a Tua igreja, abençoando os Teus filhos, Pai.